Alguém já disse o seguinte: mas eu não vou viver segundo a lei, mas viver segundo a graça. Então, debaixo da graça, eu posso pecar à vontade porque eu estou debaixo da graça. Está enganado. E muito enganado. A graça não é libertinagem. A graça, ela veio favorecer alguém que jamais poderia ser salvo. Mas eu não vou viver segundo a lei. Mas eu quero viver segundo a lei. Amém. A lei tem leis cerimoniais, leis morais. Tem lei, você, a questão do dia, a questão de comer isto, não comer aquilo. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que nós vamos fazer com esses textos aqui, queridos? Se alguém for alcançado pela graça, não vive mais no pecado. Porque a graça, que é a vida de Cristo no seu interior, o sustentará. Se alguém pensar que pode viver pela graça, porque nunca foi salvo, continua escravo, e escravo do pecado. Portanto, condenação eterna. Não brinquem com a questão da graça. Salvação é pela graça? Amém. Santificação vai ser pela graça? Vai ser pela graça. Mas no Velho Testamento também há graça. Porque se não fosse pela graça de Deus, Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, se não fosse pela graça, ninguém poderia obedecer à lei. A lei de Deus, ela é perfeita, ela é santa, inquestionável, porque a lei e os mandamentos são santos. Gálatas capítulo 7, versículo 12, ele diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Por quê? Porque fala do caráter de Deus. Se na minha vida não expressar essas condições, é porque eu não fui alcançado pela graça. Porque a graça vai manifestar aquilo que a lei é. Por quê? Porque vai expressar aquilo que Cristo é. Porque a lei e os mandamentos tratam-se do caráter de Deus. Pela vida do Senhor Jesus Cristo, que habita no interior de todos aqueles que foram alcançados pela graça e não por obras. Efésios 2:8 em diante. Não por obras. Mas olha só, alguém que quer. Você quer viver pela lei? Eu vou guardar negócio de comer isto, beber aquilo. Eu vou guardar tal dia, um dia. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo que a lei do Velho Testamento mandava. Muito bem. Então viva por essa lei. Agora, o que Tiago 2, versículo 10 diz? Pois qualquer que guarda toda a lei, ele não está falando que é errado isso. Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu não quero viver assim, eu não consigo. Amar meus inimigos, orar em favor daqueles que me perseguem, falam mal de mim. Eu amar aquela pessoa que pensa doutrinariamente totalmente diferente de mim. Eu amar aquela pessoa por causa da pessoa e não por aquilo que ela faz ou deixa de fazer. Quantas diferenças fazemos? Que denominação você é? Eu sou da denominação A. E você? Eu sou da B. Então você é perdido. Eu não quero conversa com você. O Senhor amou pessoas que ninguém queria amar. Jesus abraçou pessoas que ninguém queria abraçar. Jesus andou com pessoas que ninguém queria andar. Jesus andou com o safado daquele Judas Iscariotes, ladrão. As ofertas que colocavam lá no lugarzinho de guardar dinheiro lá, para a missão deles,
Ele desviava. É corrupto. Corrupto. E Jesus andava com ele. Não é que agora, eu vou andar com um ladrão, vou andar com o corrupto, porque você não é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo tinha uma missão. E nessa missão, para ele desenvolver, Pedro fazia parte. Judas Iscariotes fazia parte. Pedro fazia parte. Aquilo que Pedro fez parte. Dele ficar sozinho no Getsemane, no lugar que ele foi prensado, tinha propósito. Tudo tem propósito, do início até o final. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu fui tentado em tudo. Jesus Cristo foi tentado em tudo e não pecou. E ele habita em mim e você. Nós podemos ser tentados em todas as áreas, espiritual, alma e corpo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O Senhor Jesus nos livra, porque juntamente com as tentações, ele provém livramento. Porque ele passou por tudo isto. Agora, você quer viver segundo a lei? As leis cerimoniais, as leis morais. Você quer viver para Deus, obedecendo? Se você tropeçar em um só, e duvido que você não tropece, e não só em um, mas vários, então você tropeçou em todos. Segundo o que a palavra do Senhor está dizendo aqui em Tiago. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é nossa justiça, porque ele se tornou da parte de Deus, 1 Coríntios 1:31. O Senhor Jesus se tornou da parte de Deus para cada um de nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aonde está a nossa justificação? A nossa justificação está em Cristo. Em Cristo. E aquele que está em Cristo é uma nova criação de Deus. Tá certo? Algumas pessoas dizem, mas agora a pessoa diz que está em Cristo, está na graça, vive no pecado, mas depois diz, esse nunca foi feito nova criatura. Não foi salva. Olha só, em Colossenses 2, versículo 16. O negócio de comer esse, comer aquilo, e tal dia eu preciso, e tal. Olha o que a palavra do Senhor diz. Em Colossenses 2, 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Querido, não é dia de sábado, não é o que comer, não é o que beber. Mas se quisermos viver assim, vai acontecer uma quebra de mandamento. E o mandamento é santo, a lei é santa e boa. Se nós tentarmos ter um relacionamento com Deus, com o Senhor Deus, baseado no que nós fazemos, nós estamos perdidos. Olha aqui o livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, ele diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas eu quero... Amém. Nós estamos discutindo aqui. O que nós vamos fazer com esses textos?
Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Ah lá, aqueles, eu estou debaixo da graça. Eu já fui justificado, eu estou debaixo da graça. Então, eu posso pecar porque eu estou debaixo da graça. Está enganado, está equivocado, continua perdido. Nunca foi feito nova criatura. Cristo não está em você. O Espírito Santo, que é o professor, que revela, ele não está em você. O que está sendo manifestado é sua carne. E a Bíblia diz, carne para nada aproveita. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, aí a Bíblia responde. A própria Bíblia responde. Versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Porque eu não consigo, se for pela lei, estou perdido. Porque a lei, que é santa e boa, vai me condenar. Porque a minha tendência é pecar. Se eu depender de lei, eu estou perdido. Por isso que o fim da lei é Cristo. E a salvação é Cristo. Libertação é Cristo. Minha justificação é Cristo. Minha justiça é Cristo. Santificação é Cristo. O viver para Deus é por meio de Cristo. Aí ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Morri para a lei. Porque a lei exigia a minha morte. Salário do pecado é a morte. Ah, se eu fosse pela lei, morte eterna. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, que ele é a graça. Ele morreu a minha morte. Respondeu às exigências da lei divina. E aí eu morri para a lei, porque a lei está satisfeita em Cristo, que é a graça para mim. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, que tem a graça. E ali ele diz, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Como vou viver para Deus? Eu tentando obedecer à lei, sou desobediente. Eu vou quebrar 1, 2, 3, sei lá quantas. Eu não posso viver dependendo daquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço vai tornar para mim um legalismo. Justiça própria. E justiça própria, Isaías 64, 6, trapo da imundícia. É pela justiça divina, por aquilo que Jesus Cristo fez, não por aquilo que eu posso fazer, queira fazer. Eu estou errado em querer fazer. Faz! Só que a Bíblia diz que não vai ser justificado por aquilo que você, pela sua obediência da lei. Pode ser uma excelente crente, mas pela obediência da lei, está perdido. Porque ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. A Bíblia diz, ninguém. Essa palavra é forte, ninguém. Aí ele diz o seguinte, de novo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Aquela lei não me pega mais, porque eu estou morto para ela. Jesus Cristo me fez morrer. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Ah, foi lá na cruz mesmo, né? Que você morreu, foi atendida a lei, salário do pecado é a morte. Amém, então eu já morri. Aí Romanos 6,7, quem morreu, justificado está do pecado. Coisa linda pela graça. E agora o nosso viver vai ser pela graça. E uma vida de santificação. Vida santa. Por quê? Porque o Santo Jesus é a nossa vida. Olha o que está dizendo aqui. Logo já não sou eu quem vive. Não é mais o meu eu que vive. O meu eu que tentava guardar dia, guardar comida, o que come, não come, bebe, não bebe, tentando cerimoniais para tentar agradar a Deus, vai pisar na bola. É só olhar para a sua própria vida. Para a nossa própria vida, se fosse pela lei. Coitado, ainda bem que tem a graça. E a graça nos leva a viver uma vida de santidade.
E aí ele diz assim: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, não pelo cumprimento de lei, mas pela fé, pela minha união em Cristo, com Cristo e por Cristo, porque dele, por meio dele, para ele, todas as coisas, glória eternamente a ele, amém. Romanos 11:36. Há uma substituição de eu tentar viver pela lei, eu não consigo satisfazer a vontade de Deus. É melhor viver pela graça, se render e crer na sua crucificação juntamente com Cristo para o seu viver, e aí na ressurreição ganhar o viver de Cristo para Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois segundo a justiça é mediante a lei, segue-se. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se eu vou ser justificado, que eu creio ser justificado mediante a obediência da lei, o cumprimento da lei na minha vida, segue-se que morreu Cristo em vão. Cristo morreu em vão. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Não estamos aqui combatendo denominação A, B, C, D. É a questão, ou vou viver desta forma, ou vou viver de outra forma. Graça sobre graça. Superabundante graça. Abraço amoroso. Faça sua inscrição no canal. Faça seu comentário. E se quiser, 15 991 36 1607. Podemos andar mais perto. Amém.